E aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que todos estejam muito bem, como sempre. Você sabe o que o Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, quer dizer quando ele fala em abrir a boca do jacaré? E que negócio é esse também de que isso é fake news, essa coisa de abrir a boca do jacaré é lenda? Se é ou não é lenda, a gente vai ver no vídeo aqui também. A gente vai ver também aqui algumas ações que podem representar boas oportunidades nesse momento, de acordo com esses critérios, com esse tipo de analogia. É só você ficar até o final do vídeo aqui comigo que eu vou te ensinar muita coisa, a gente vai compartilhar muito conhecimento aqui para você. Mas por falar em aproveitar e por falar em oportunidade, talvez você goste do que eu tenho aqui para você antes da gente partir para o tema principal do vídeo. E o que é que eu tenho para você? Sabe aquela camiseta bacana, confortável, com boa durabilidade e que você achava que nem existia esse tipo de camiseta? Pois é, mas existe. Inclusive eu estou usando ela nesse momento aqui para gravar o vídeo, já uso faz tempo aqui no canal. Eu estou falando da Tech T-Shirt da Insider, papai. O tecido ele tem tecnologia anti-odor, não desbota, não dá bolinha também, dura até 3 vezes mais do que as camisetas convencionais de algodão que a gente está acostumado a encontrar por aí. Só tem um probleminha com essa camiseta aqui, que depois de experimentar ela, fica difícil você querer saber das outras novamente, querer usar as outras convencionais novamente. O tecido e o caimento, como vocês estão vendo aqui, são muito bons. Eu também adoro o fato de não precisar passar, né? Não gosto de passar a roupa. E aí eu sei pelas minhas estatísticas aqui do YouTube que a maior parte do público do canal é masculino, mas a mulherada pode ficar tranquila, pode conferir lá também. A Insider tem roupas masculinas e femininas para o dia a dia, esportes, roupa íntima também. E eu tenho um cupom de desconto para vocês aqui do canal, beleza? Com o cupom VALOR12 você vai ganhar 12% de desconto em todo o site da Insider por tempo limitado. Então corre lá, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui embaixo que você vai aproveitar. Aproveita o desconto e vai abrir a boca do jacaré lá na Insider também, beleza? Mas vamos voltar aqui a falar sobre investimentos, bolsa de valores. Que analogia é essa de abrir a boca de jacaré, que o Barsi gosta sempre de falar e de utilizar como exemplo nas suas entrevistas, quando ele participa de podcast também? Será que isso aí é fake news? Como ele gosta de dizer, o investidor previdenciário, ele precisa sempre agir com postura parecida à de um jacaré. Então, caçar pássaros em pleno voo não seria algo fácil para um jacaré, para um crocodilo, certo? Porque ele não sabe voar. E é por isso que o bicho se posiciona de boca aberta e fica aguardando de forma bem paciente até que um pássaro pouse na sua boca. Quando isso acontece, aí sim ele não pensa 2 vezes, ataca a presa indefesa que não consegue esboçar a mínima reação, correto? E por que diabos um pássaro pousaria na boca de um jacaré? Essa aqui que é a parte da curiosidade do vídeo. De acordo com algumas teorias, o jacaré, ao deixar a boca aberta, permite que o pássaro palito, por exemplo, alcance o interior da sua boca, se alimente dos restos de alimentos deixados entre os seus dentes e, de quebra, o jacaré ainda ganha uma limpeza bucal. Olha que beleza, né? Seria até uma curiosidade interessante se não fosse mentira, meus queridos. Isso nunca aconteceu. E você nunca viu isso de verdade. E antes que você diga que já viu foto, vídeo sobre isso daqui, eu também já vi, já apareceu até aqui no vídeo alguns exemplos, mas é tudo computação gráfica meia boca. Só isso. Essa história de simbiose mais simpática da natureza, na verdade, é uma das primeiras fake news que já criaram, mas parece que na Bolsa de Valores é verdade esse bilhete. Parece que na Bolsa de Valores dá para aproveitar e abrir a boca do jacaré. Faz de conta que eu nem te contei, né, que não existe esse passarinho trouxa para pousar na boca do jacaré. O que o Barsi quer dizer é que no mercado de baixa a gente precisa se comportar exatamente como um jacaré se comportaria, né? Aproveitando para aumentar a posição em ativos de alta qualidade que se encontram a preços extremamente descontados. E como será que a gente pode identificar essas oportunidades na Bolsa de Valores? Oportunidades para abrir a boca do jacaré ou para fechar, né? A gente deixa aberta ali. Vamos ver aqui nesse vídeo algumas ações que são dignas de um investidor que gosta de ficar só esperando para abocanhar essas oportunidades. Eu acho que um filtro interessante e uma boa forma de você identificar possíveis oportunidades
é justamente você analisar um gráfico de cotação versus lucro das empresas, tá? Isso aqui não é um atestado de ação barata e de bom investimento, mas é um bom filtro, tá? Você encontra na plataforma Investidor 10 de forma gratuita. Nesse vídeo também aqui eu não vou fazer nenhuma recomendação de investimentos, mas como vocês podem ver aqui, dá pra gente conferir esse gráfico. Vou começar aqui por BB Seguridade. E quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe que de 2020 até 2021, a cotação caiu bastante, mesmo com o lucro da empresa subindo, inclusive subindo até 2022. E aí o gráfico da cotação ele volta a subir. A cotação ela tende a buscar esse lucro a depender do tamanho da janela. Por esse gráfico, a gente consegue ver que foi uma boa oportunidade comprar ações de BB Seguridade aqui em 2020, 2021, ao longo de 2022 também. Nesse momento, a cotação ainda não acompanhou o lucro, não é uma oportunidade mais tão clara como foi ali, e eu preciso dizer que isso é claro quando a gente está olhando no retrovisor, mas não é garantia nenhuma para quem comprou em 2021, 2022 que estaria fazendo um ótimo investimento. Mas, historicamente, na maioria das vezes, o investidor ele toma boas decisões quando ele compra ações nesse momento. Então, a gente consegue ver por esse gráfico que agora talvez não é tão interessante como foi em 2021, 2022, comprar ações de BB Seguridade, que é uma seguradora, boa pagadora de dividendos, uma empresa interessante, um setor perene. Também não estou falando que nesse momento não vale a pena investir em BB Seguridade, que não faz sentido, que não é interessante. Esse vídeo aqui não tem recomendação. Mas será que nesse momento a gente consegue identificar oportunidades tão evidentes quanto era investir em BB Seguridade em 2020, 2021, ao longo de 2022 também? Sim ou não? No gráfico da Engie, a gente percebe que nesse momento o lucro também subiu bastante, de 2021 até o momento deu um salto, e a cotação vinha caindo desde 2019 e não conseguiu acompanhar ainda. É um movimento parecido com o que aconteceu de 2014 até 2017, quando vocês viram aqui que o lucro foi subindo, 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 a gente tinha alguns fatores fazendo com que a cotação não subisse, o momento não era positivo, assim como o momento atual não é positivo, mas depois vocês viram aqui que não tem jeito, não tem como fugir disso, No médio e longo prazo, a cotação acompanha o lucro. Foi o que aconteceu ao longo de 2018, 2019, aí a gente teve a crise em 2020, o lucro continuou subindo, mas a cotação desde então desabou até 2022 e agora parece que começa a se recuperar. É claro, tudo vai depender do momento, mas é evidente que comprar nesse momento aqui, pelo menos na minha opinião, é mais interessante do que era comprar em 2019, quando a gente tinha a cotação superando esse lucro. Então, eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui no final do vídeo sobre se você deve comprar ou não comprar, esperar a crise passar, mas é legal a gente ficar de olho nesse tipo de movimento. Outra empresa aqui que é bem evidente isso é Petrobras. Quando você olha o gráfico, você vê que desde 2019 a cotação vem caindo e o lucro, ele meio que deu uma explodida aqui de 2020 até então. Então a boca do jacaré aberta aqui. A gente tem o lucro na parte de cima e a cotação embaixo fazendo essa boca aqui, que você pode chamar de boca do jacaré, boca da oportunidade, boca do bom momento, o que você quiser chamar. Mas é evidente que investir em Petrobras hoje talvez seja uma oportunidade melhor do que o que era em 2019, por exemplo, quando a gente tinha a cotação lá em cima e o lucro bem mais embaixo. Taesa é outra ação que muita gente gosta, eu sei que muitos de vocês investem, inclusive, eu acho uma excelente empresa, uma das empresas mais sólidas, mais seguras da Bolsa de Valores, boa rentabilidade, boa pagadora de dividendos, um balanço super sólido, excelente gestão, governança, mas o que a gente percebe aqui? De 2018 até 2020, o lucro subiu pra caramba, a cotação não acompanhou e a gente teve a cotação de 2020 até 2021 subindo, ultrapassando o lucro e nesse momento, em Taesa, acontece justamente o contrário, a cotação acima do lucro, o lucro líquido vem em queda, é claro, isso pode se recuperar nesse ano, no próximo ano, isso tem a ver com outros fatores também, mas a cotação continua um pouco mais elevada. Por quê? Porque a segurança do ativo, a solidez
é muito alta, mas esse tipo de gráfico me faz identificar que no momento talvez investir em ações da Taesa não seja uma oportunidade tão interessante quanto investir na Engie, por exemplo. Não é recomendação, mas essa é a minha opinião. Banco do Brasil, também dá para a gente ver esse movimento aqui 2 vezes, dá para a gente conseguir identificar, inclusive, como foi um bom investimento ter investido em ações do Banco do Brasil em um momento parecido com esse, meio conflituoso, em um cenário não tão otimista como o que a gente gostaria que fosse, mas é nesses momentos que a gente tem justamente as melhores oportunidades. Em 2013, a cotação começou a cair, o lucro subindo, mas o que acontece nesses momentos aqui, pessoal? O investidor, o mercado, ele demora para acreditar e para confiar em que um bom momento, um momento de virada ali em determinada ação ou empresa, ou até mesmo no cenário macroeconômico, que isso é duradouro. Então, mesmo que o lucro ele vá se recuperando, a cotação às vezes ela demora para andar. Às vezes ele tenta se antecipar, mas às vezes o mercado fica meio cético, demorando para acreditar. Investir em Banco do Brasil em 2014, 2015, 2016 se mostrou uma decisão certa. A gente tinha a boca do jacaré mais uma vez aberta aqui e a cotação depois disparou. Comprar em 2019 e 2020, aí sim, principalmente antes da pandemia, talvez quem fez isso não está colhendo um bom resultado, vai precisar esperar um pouco mais para conseguir um retorno interessante. Mas agora a gente percebe que vem acontecendo novamente isso, o lucro ultrapassando a cotação. O lucro ele começou a subir aqui em 2020, a cotação demorou para acompanhar, o mercado ainda demorando um pouco para perceber esses fundamentos no Banco do Brasil, pelo fato de ser uma empresa estatal, de ter o risco de intervenção do governo, por muitos desses fatores aqui, o mercado ele demora para colocar isso no preço. Nesse momento, o lucro bem mais alto que a cotação. A cotação vinha em queda, também começa a se recuperar, mas o lucro subindo forte desde 2020. Talvez, nesse momento, seja interessante investir no Banco do Brasil. Com certeza, em 2021, 2022, foi muito interessante, mas mesmo assim, pelo que a gente está vendo, o preço ainda é interessante. Outra ação que a gente consegue identificar esse fenômeno acontecendo exatamente agora são as ações de Neoenergia, NEOE3. Desde 2019, a cotação vem despencando, desabando, caindo muito e o lucro da empresa, o resultado líquido, subindo. Tá? A boca do jacaré é nítida aqui. Você vê que tem realmente essa boca aqui feita pelo lucro subindo e a cotação caindo nitidamente. Se a gente for comparar a Neoenergia, que é uma empresa que está em recuperação, uma empresa que está precisando mostrar resultados, precisando mostrar que realmente melhorou sua eficiência, gestão, governança, porque não era uma empresa tão redondinha, tão boa no passado, está se recuperando, está se reformulando, podemos dizer. Não dá para comparar com uma Engie. Se você for analisar os múltiplos, você vai ver que a Engie ela é negociada a múltiplos maiores, porque é uma empresa mais segura, mais sólida, com um histórico de resultados muito maior do que a Neoenergia. Mas, nesse momento, talvez, se você analisar ali a relação de risco e retorno, talvez seja interessante investir em ações da Neoenergia. Exetec, que é uma empresa do setor imobiliário, uma empresa do setor de incorporação, construção e incorporação imobiliária, você consegue ver aqui no gráfico fenômenos também parecidos, movimentos parecidos. De 2015 até 2018, 2019, cotação explodindo. O lucro líquido da empresa vinha caindo, mas como eu disse, muito provavelmente aqui o mercado ele já se antecipou a um movimento que ele estava vendo que iria acontecer ao longo de 2018, 2019 de queda nos juros, e a cotação da empresa começou a responder mesmo antes dos resultados começarem a melhorar. E você vê que realmente o mercado ele estava certo. O lucro da empresa subiu bastante até 2020. 2021 a gente ainda teve um aumento no lucro que era fruto do momento que a empresa vivia em 2020 também, mas mesmo antes da pandemia a expectativa também já era de queda. Por quê? Porque a gente estava vivendo uma pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, depois a gente teve juros subindo, então a cotação despencando, o resultado da empresa também caiu, mas nesse momento talvez seja interessante. É claro, é um setor cíclico, não é um setor que eu aconselharia para um iniciante começar a investir, mas se o resultado da empresa começa a melhorar de maneira consistente, a gente tem um cenário de juros realmente caindo, pode ser que essa cotação responda bastante. Se é um bom momento ou não,
a gente vai descobrir só no futuro para essa empresa aqui. Mas com certeza é melhor, é mais interessante investir agora do que era em 2019. Tanto que quem já acompanha desde o início aqui o canal, quando eu não tinha nem 2, 3 mil inscritos, eu já falava que eu considerava uma boa empresa a EZTEC, mas eu não tinha coragem de investir porque eu achava que já estava esticado e o momento do ciclo para mim não era interessante para investir nessa empresa. Ao longo do ano passado, começo desse ano também, eu comecei a investir nela. Comecei a comprar ações da EZTEC e de outras empresas desse setor. Na verdade, de outra empresa do setor, eu tenho Trisul. Mas por que eu falo isso? Porque eu vou suportar esse ciclo de baixa, a posição que eu tenho nela também não é muito grande, é uma posição que me deixa confortável o suficiente para conseguir esperar outro ciclo de alta no setor, outro bom momento vivido pelo setor e para mim é muito mais interessante comprar agora do que comprar aqui quando a gente tiver o setor explodindo, os investidores muito mais otimistas com relação a esse tipo de investimento. Mas e aí, Badu, será que é hora de fechar a boca do jacaré? A boca do jacaré está aberta aqui. Compro ou não compro nesse momento? Aproveito as oportunidades, espero essa crise passar, as incertezas diminuírem. O que eu tenho para falar para vocês aqui é o seguinte, essa aqui é a minha opinião, tá bom? Não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, você tem todo o direito de discordar também, mas nesse momento eu acho que o investidor ele não deve deixar de comprar ações, deixar de investir em ações, senão você vai cair na besteira, você vai conseguir a proeza de investir em ações tendo um retorno inferior ao do mercado de ações e até mesmo da renda fixa, de você ficar investindo só em renda fixa o tempo inteiro, durante toda a sua jornada de investimentos e não mexer com renda variável, não mexer com bolsa de valores, que tem potencial de te entregar um retorno maior, só que esse retorno maior vem justamente dos aportes que você vai conseguir fazer nesses momentos de baixa, em mercados de baixa, que você vai comprar ações mais baratas, você vai diversificar a sua carteira de investimentos, é isso que vai te proteger e o longo prazo ele vai te trazer um resultado melhor, um retorno melhor em renda variável. Mas se você deixa de investir em ações quando elas estão baratas, aí você faz uma completa burrada. Por quê? Porque o que vai acontecer? Se você pegar alguns momentos ali, alguns períodos maiores, muita gente vai te falar que a renda fixa ganha, outros vão te falar que dependendo do momento a renda variável ganha, mas se você não investe durante o período de baixa, se você não faz o que a gente chama de dollar cost averaging, o seu retorno, o retorno da sua carteira, ele vai ser pior, inclusive, do que seria se você tivesse deixado tudo em renda fixa. Então, se for para você não conseguir executar a sua estratégia, fica só na renda fixa. O que vai permitir que você consiga executar? A sua alocação. Quantos por cento você consegue ter em renda variável? 10, 20, 30%, 40%, enfim. Se você erra isso daqui, em momentos como esse, você vai ficar muito inseguro, você vai ficar com medo, os vieses emocionais vão impactar, a aversão à perda vai bater forte na sua cabeça e você vai preferir deixar de comprar e vai se arrepender depois quando o mercado se recuperar e vai voltar de novo no mercado de alta, vai se repetir esse ciclo e você vai ter um retorno no médio e longo prazo pior do que seria se você tivesse ficado só na renda fixa e não tivesse nem investido em renda variável. Então, é importante vocês entenderem que renda variável, para você investir, você precisa executar muito bem a sua estratégia. Você não pode deixar de aportar nos momentos de maior oportunidade. Você vai errar uma empresa ou outra, você vai achar assim, essa empresa eu acho que está barata, pode ser que ela não seja um bom investimento depois, pode ser que depois de alguns anos você veja que não foi um bom investimento, teria sido melhor não investir, mas se você diversifica bem a sua carteira em várias ações de diferentes setores, segmentos, você consegue, na média, ter um bom retorno. Você não vai errar em todas, tá bom? Então é essa diversificação e o prazo que vai te ajudar e desde que você continue comprando nos melhores momentos, né? Nos piores momentos de acordo com as notícias, com o cenário, com as perspectivas, mas nos momentos você vai ter a oportunidade de comprar mais barato, beleza? Essa é a minha opinião, eu fico por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu!